E aí, tudo bem com vocês? Professora Denise, estou aqui para mais uma aula de matemática na quinta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. O conteúdo de hoje é possibilidades e probabilidades. Está no nosso livro, na página 98. Vamos lá então? Em que situações do cotidiano você já observou o uso do termo probabilidade? A probabilidade aparece com frequência em nosso cotidiano, seja nas previsões de tempo, seja para medir a possibilidade de um apostador ganhar na loteria. Então, com certeza você já escutou esse termozinho probabilidade. Qual é a probabilidade dessa situação acontecer? Qual é a probabilidade de um acertador do Piauí ou do Ceará acertar na loto? Então, essas situações, elas são muito presentes no nosso dia a dia. Então, como a gente fazer esses cálculos? Como a gente entender qual é a probabilidade de determinado evento acontecer e qual é a probabilidade de não acontecer? Vamos lá então ver algumas situações? No nosso livro, ele vem trazendo uma situação bem interessante. Ele traz a Câmara dos Deputados, né, aqui em Brasília, e ele faz o seguinte relato, que mais da metade dos eleitores do Brasil são mulheres. Porém, apesar da gente ter tanta mulher, né, somos assim um número muito grande de eleitores, mas apenas 10% ela ocupa a vaga no Congresso Nacional. Então, nós ainda temos uma representação muito pequena no Congresso. Então, em 2012, na Câmara, a representação feminina era de 45 deputados, enquanto 468 eram homens. Então agora a gente pode lançar o seguinte questionamento para vocês. Qual seria a probabilidade de ser sorteada uma deputada para abrir uma sessão de votos na Câmara? Com certeza, nós teremos a probabilidade de ser sorteada um número menor. Por quê? Porque nós temos uma representação menor. Mas em números, como é exatamente que a gente poderia fazer esse cálculo? Como é que a gente poderia saber qual é a probabilidade de uma mulher ser sorteada para abrir a sessão na Câmara? Vamos refletir? Vamos colocar no papel como seria isso? Vamos lá? Então, para calcular essa probabilidade, devemos levar em conta o número de deputados, que é 45, e o número total de integrantes. Então, nós temos 45 mulheres e 468 homens. Então, a gente tem que observar o número de mulheres, o número de homens e encontrar um total. Então, no total, nós temos quanto? 513 integrantes na Câmara de Deputados. Então, veja bem como é importante, vou até colocar para vocês aqui o ponteiro para mim circular essas questões aqui para vocês, porque é muito importante, certo? Então, preste atenção. Na hora que a gente for fazer um cálculo de probabilidade, a gente tem que levar em conta o número exato das pessoas que está na situação problema. No caso, nós temos, eu vou circular aí com vocês, 45, que é o número de mulheres. E nós temos 468, que é o número de homens. Então, eu somando 45 mais 468, eu vou ter um total de 513. Então, eu tenho que levar em conta o número de mulheres que são deputadas, o número de homens que são deputados e o total. Então, mulheres, você já sabe que é 45. Homens, 468. Total, 503. Então, a probabilidade
de uma deputada ser sorteada, vou até marcar aqui, ó. A probabilidade de uma deputada ser sorteada vai ser 45, eu tenho 45 chances em 513. Por que, professora, que é 45 chances em 513? Porque eu tenho 45 deputadas num total de 513. E qual seria a probabilidade de um deputado ser sorteado? Você faz a mesma sequência, a mesma lógica. Se fosse um deputado, ele teria 468 chances em 513. Logo, a gente vai concluir que é muito mais provável, o homem vai ter muito mais possibilidade, uma maior probabilidade de ser sorteado um homem. Por quê? Porque nós temos muito mais homens compondo a Câmara de Deputados do que de mulheres, tá certo? Então, você tem que levar em conta o número de pessoas envolvidas nas situações. No caso aí, de homens, de mulheres e o total. O total sempre vai ficar embaixo, porque é o total, e o que eu quero saber, eu coloco em cima, tá certo? É muito fácil a gente calcular probabilidade, não é isso? Então, vamos ver também, o livro vem trazendo uma outra situação, tá certo? O livro vem trazendo aí uma outra situação, que é a situação 2, e está na página 99. Como é essa situação, professora? Alberto, né? Vou colocar novamente aqui a ponteirazinha. Espera só para a professora colocar aqui novamente a ponteira, porque aí vai ficar mais interessante para a gente mostrar para vocês. Então, nós temos aqui a situação de 4 amigos. Nós temos Alberto, nós temos Caio, nós temos Daniel e nós temos Juliana. Então, são 4 amigos que vão fazer um trabalho escolar juntos. Como somente 2 deles farão a apresentação desse trabalho, eles resolveram fazer um sorteio para determinar qual será a dupla que vai fazer a apresentação. Aí eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade de um homem e uma mulher serem sorteadas? Sabemos que todos têm a mesma chance, todos têm a mesma probabilidade. Observe que nós vamos ter 6 maneiras de escolher esses alunos. Nós poderemos acontecer do sorteio sair Caio e Alberto, Alberto e Daniela, Alberto e Juliana, Caio e Daniela, Caio e Juliana e Daniela e Juliana. Então, aí eu já coloquei para vocês todas as possibilidades que podem acontecer. Então, quantas maneiras, quantas possibilidades pode acontecer de um homem e uma mulher fazer essa apresentação? Se você observar, nós só temos 4 casos onde nós temos um menino e uma menina, um homem e uma mulher. Ó, aqui um homem e um homem, aqui nós temos, ó, esse aqui que eu vou circular, nós temos essa possibilidade, nós temos essa outra possibilidade aqui, nós temos outra possibilidade aqui, de um homem e uma mulher, e nós temos essa outra possibilidade. Então, de 6 possibilidades, nós temos 4 onde pode acontecer a apresentação de um homem e de uma mulher. Vamos expressar isso com números? Vamos lá? Então, note que 4 das 6 possibilidades correspondem à dupla de homem e mulher. Portanto, temos a probabilidade de 4 em 6. Então, representando isso em números, nós temos a possibilidade de 4 em 6. Então, o nosso assunto de hoje é muito interessante, né? Com certeza o professor de sala vai fazer outras atividades com vocês, lembrando sempre que quando tiver probabilidade para você calcular, sempre você vai somar as partes envolvidas
e vai ser a parte de baixo, o total. E o que eu quero saber, no caso, se é homem, se é mulher, se é um grupo, aquilo que eu quero saber fica na parte de cima, tá certo? Muito fácil. O professor de sala vai aprofundar com vocês esses conhecimentos, tá certo? E nós ainda temos só mais uma observação aqui, tá certo? Não vamos esquecer que probabilidade zero significa que é impossível que o evento ocorra. E probabilidade 1 significa a ocorrência que o evento é certo. Assim, a probabilidade pode ser 0 ou 1. A probabilidade também pode ser indicada por meio de porcentagem. Porcentagem, você já sabe que é 100. Então, quanto eu tenho de porcentagem naquele número? Vamos ver um exemplo? Considere, por exemplo, uma urna com 4 bolinhas. Uma azul e as demais verdes. Todas têm a mesma probabilidade de ser retirada. Ao retirar uma bolinha, a probabilidade de tirar um azul será 1 em 4. Ou seja, o total, ó, vocês viram que eu coloquei embaixo, 4. E a probabilidade da azul, eu coloquei em cima, que é o que eu quero saber. Então, a probabilidade de eu tirar uma bolinha azul vai ser 1 em 4. Porque o total de bolinhas são 4. E o total de bolinha azul, 1. Então, o resultado vai ser 1 em quarto. Ou 1 em 4. Ou 1 quarto. Que é o mesmo de dizer de 25%. Por que 25%? Porque 100 eu posso dividir em 4 partes. Se eu vou ter uma parte, né? Se eu dividir 100 por 4, eu vou ter 4 pedaços de 25. Então, eu vou ter uma possibilidade. Então, eu tenho 25%. Se fosse 2 possibilidades, seria 25. Seria 25 mais 25, 50%. 3 probabilidades seria 75%. E se eu tivesse todas as chances, que era 4, 100%. Por isso que 1 quarto é 25%, porque é uma parte. 100 eu posso dividir em 4 partes de 25. Se eu tenho 1 quarto, eu tenho 25%. Não é fácil, gente? Então, o nosso conteúdo de hoje foi bem interessante. Foi muito bom ficar com vocês nesse momento. O professor de sala vai reforçar com algumas outras atividades e aproveite, gente. Interaja, pergunte, questione, participe das aulas. Dessa forma, com certeza, estaremos vencendo esse momento de pandemia, onde estamos um pouquinho mais distantes, mas com certeza estamos conectados com o coração. Um grande abraço e até a próxima!